gente conversa com Fabrício Oliveira. Eu tenho a alegria de recebê-lo mais uma vez. Conheço de muitos anos. Tenho a alegria de acompanhar o trabalho importantíssimo que ele faz aqui na Paraíba, junto à turma da terceira idade. E o Fabrício tem muito que falar para a gente. É um papo que eu tenho certeza que interessa a toda e qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que esteja nos vendo. E eu digo isso porque todo mundo vai caminhar na terceira idade. Se não for caminhar na terceira idade, só tem uma opção, né? Que é partir dessa para um melhor mais cedo. Exato. Fabrício, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Você é psicólogo, é especializado na turma 60+, Isso. mas fala você da tua experiência. Então, eu me formei, né? Quando eu me formei, eu procurei fazer pós em gestão, mas aí teve um empurrão da vida, do destino, não sei, que acabou eu fazendo o meu TCC sobre, né, a turma da longevidade, e aquilo viralizou, né? Deu certo, os idosos começaram a me ligar. Então, eu vi uma necessidade, uma lacuna de um profissional voltado à longevidade, né? Dedicado só a eles. Tem muitos profissionais que atendem criança, adulto e idoso, mas eu vi que precisava daquela pessoa só para a terceira idade, só para o idoso. Aí eu me autotitulei em atender só pessoas 60+. Aí fui fazendo cursos, atendendo, estudando, aí fiz 3 pós-graduação, né, na área de longevidade, e fiz um mestrado em gerontologia. Então, eu sou psicólogo exclusivo da pessoa idosa e mestre em gerontologia. E eu acho isso um privilégio para quem é atendido por você. Porque eu costumo dizer, e não é missa de corpo presente, que o Fabrício, ele não é um psicólogo de bancada. Ele é aquele camarada que vai ao idoso. Ele sai do conforto para levar conforto e para orientar a pessoa a ter uma vida melhor. Exato. Porque o que a gente pensa é o seguinte, ainda, por mais que a gente pense, veja que o idoso de hoje vive melhor do que o idoso de antes, mas ainda tem uma coisinha que está incrustada na mente da gente de que o idoso é aquele pessoal que não pode fazer nada, que merece estar na solidão, sabe? Porque é quase um direcionamento isso, né, Fabrício? É a tendência à depressão. Fala um pouquinho do idoso de hoje. Quando eu comecei a atender, eles falaram, Fabrício, eu não vou no seu consultório, porque existe aquele preconceito de que idoso, psicólogo é para doido, é para pessoa com distúrbio mental. Eu falei, não, eu vou na sua casa. E aquilo foi tão legal. Porque, Adriana, quando eu estou na casa deles, eu tenho um olhar 360 graus. Tem família que acha que ali mora uma pessoa igual ela. E não, é um idoso que precisa de cuidado. É tapete, é a mesa que precisa não ter bico de vidro. Eu já vi mesa de vidro que pode até cortar o idoso. Então, assim, isso é que é legal. Eu vou na casa do idoso, dou toda a assessoria à família. Aí fui me especializando. Aí eu tenho uma paciente que eu tirei ela da depressão profunda. E a primeira coisa que ela fez foi comigo. Ela queria viajar para Campos do Jordão e a filha não podia ir. Então eu fui com ela. Levou o psicólogo. Isso, Aí a gente passou uma semana em Campos do Jordão. Fomos agora em outubro para o Rio de Janeiro e o mês passado fomos para Salvador, que ela queria conhecer e encontrar famílias de muito tempo, né? Então, assim, ela sentiu essa confiança comigo. É uma pessoa ativa, faz tudo, mas ela quer alguém do lado para não ir sozinha, né? E não ir nessas excursões, que aí é muita gente, vamos para o canto, vamos para... Não, ela queria estar com alguém e fazer o passeio dela, né? A confiança. Então, é todo esse processo. Então, as pessoas acham que eu tendo um idoso ali dentro de casa,
é igual eu, e não é. O idoso ali, ele necessita de cuidados, de olhar, de você perguntar o que ele precisa, de você perceber se ele está rindo, se ele está brincando, se ele está triste, que existem sinais, né, para que o idoso não se isole e entre numa depressão profunda. Quais são esses sinais, Fabrício? Esses sinais é assim, Adriana, de repente o idoso sempre brinca, faz piada, conversa, e vem de um certo momento sem esse comportamento. Então, o primeiro sinal é o comportamento do idoso. Como ele está agindo, o que ele está fazendo, as falas, porque tem idoso que começa a falar sobre morte, sobre partida, os amigos que foram embora. Então, isso são sinais de alguma coisa que está lhe magoando. E a gente na condição de leigo, que é acha idoso, que é um papo que é normal. normal. Ah, é normal o idoso falar de morte. Eu estava com um amigo ontem e ele dançando. Aí, estou cansado, também já estou ficando velho. Eu falei, engano seu. É falta de prática. Porque eu conheço idoso, muito mais idoso do que seu pai, que dança como ninguém. Então, não é que você está ficando velho, é que você não tem prática de dançar. Você é preguiçoso. Você não faz academia, não faz exercício. Então, é falta de prática. As pessoas têm isso, Adriana, de se autotitular a idade. É porque eu estou velha, estou esquecendo. É porque eu estou idoso. Cuidado nisso. Tudo bem, a gente está envelhecendo, às vezes a gente tem algum erro, alguma coisa, mas não é normal você se sentenciar como uma sentença de morte. E não é. O idoso, ele é ativo, ele esquece as coisas igual um jovem, igual a gente, entendeu? Então, a gente tem que entender que todo o processo é diferenciado. Muito bom. A gente está aqui batendo esse papo com o Fabrício Oliveira, porque eu sempre falo aqui no programa, e também vou falar sempre aqui no Clique 100, que a nossa geração, a geração que é da... Eu vou falar mais especificamente. A geração das décadas de 70 e 80, que está entre 40 e 50 anos por aí, foi a mesma geração que fez o Brasil um país de jovem. Eu acho que quem puxar um pouquinho aí pela memória vai lembrar desse slogan, dessa máxima que sempre era falada na época. Brasil, um país de jovens. Então, naturalmente, a gente vai ter um país de idoso. Exato. Essa mesma geração que se acha bambambam vai ser um país de idoso. Exato. Então, nós vamos ser obrigados, nós já estamos sendo obrigados, e nós não percebemos essa obrigação, que a gente tem que olhar para o idoso com mais carinho e com mais atenção, porque esse é o futuro da gente. Exato, tem Vai que ser olhar. o futuro do Brasil em massa, um Brasil completamente idoso. Tem que olhar com empatia, né? O que eu não quero para ele, eu não quero para mim. Exatamente. Então, amanhã eu vou ser idoso. É o que eu falo para todo mundo. Você sabia que hoje você envelheceu mais um dia? Por quê? Você acordou e está aqui comigo. Então, isso é um choque para quem gosta da vaidade, tem medo, tem gerontofobia, que é o medo de envelhecer. É um choque, mas a gente tem que dar choque nas pessoas para elas começarem a ter maturidade e respeito com a pessoa 60 mais. É verdade. A questão da plástica, você estica até onde dá, mas só que a estrutura óssea, os órgãos não vão ter a mesma resistência. Exato. Você pode ter aquela aparência de uma criança de 10 anos tendo 90 anos, mas o seu corpo, a sua estrutura vai ter outra realidade. E eu vejo muito, Adriana, que é errado as pessoas... eu tenho uns 70, mas uma cabeça de 20. É tranquilo, legal. O que é errado é ela querer fazer o que um 20 faz. E está errado. Aí eu dou a experiência do Gugu Liberato. Ele era 60 anos, subiu numa escada, caiu e morreu. Então, assim, o corpo não tem 20, gente. Você pode ter uma cabeça de 20, de ir no cinema, de passear, de ir na praia de biquíni, ótimo. Mas fazer algumas atividades de risco achando que tem 20... você está errada. Daí a importância de movimentar o corpo na academia com acompanhamento. Exatamente. Fabrício, o ritmo de vida naturalmente mudou. Ele mudou muito com a chegada da tecnologia.
Como é que você que lida com os idosos, com a turma da longevidade, como é que você vê a tecnologia e o idoso hoje? É complicado, Adriana, porque, primeiro, os netos, eles não têm paciência de ensinar os avós. E para mim, por exemplo, eu mudei de celular, uma dificuldade você reaprender um outro aparelho, Sistema, é né? verdade. Então, assim, a pessoa idosa, ela tem essa carência de ensinamento, ela aprende devagar, entendeu? Então, o que prejudica isso é o olhar da empatia, de eu saber e passar para o outro, entendeu? Porque o idoso são pessoas que não acompanharam, né, esse boom da tecnologia. E que veio acelerado demais. Demais. Um exemplo curto é a história da IA, né? Há 2 anos não estava tão popularizada como está hoje. Hoje está terrível, né? E está ruim até para o jovem, viu? Exato. Então, assim, o que o jovem tem que fazer? Sentar, conversar, ensinar para aquela pessoa idosa, porque às vezes ele aprendendo evita muitas coisas, risco de golpe, né? Fake news, porque o idoso, ele tem uma demanda de fake news, ele só vai passando. Nossa, eu tenho uma cunhada que o Faustão morreu umas 3 vezes. Entendeu? Uma porque cunhada, chegava exato. a notícia, ela acreditava. Faustão morreu. É impressionante isso, sabe? Então, eles acabam acreditando. É por isso que o idoso é a pessoa mais vulnerável a golpes. Porque eles não têm o sexto sentido que a gente aprende com a vida, né? Que até falar, eu sou macaco velho. O idoso, ele confia nas pessoas porque ele é sozinho. Entendeu? Ele não tem um acolhimento da família ali do lado, os amigos já partiram, então ele é tão sozinho que ele acredita em qualquer ser humano. Então, o que a gente tem que fazer? É ter essa empatia. Poxa, ele não sabe, então eu vou lá e ensino. Eu vejo muito neto, filhos, eu não tenho paciência de ensinar, isso é muito triste. Eu tinha uma paciente lá de Mangabeira, e ela tinha um telefone só de atender. Sim. E a filha mora, acho que é na Alemanha ou é na Itália. Eu acho que é na Itália. E ela, doutor Fabrício, faça um favor, vá no shopping com minha mãe, compre um celular novo e ensine a ela a fazer chamada de vídeo, porque eu fico preocupada aqui na Itália, como ela está, se ela se vestiu, se ela tomou banho, se ela está bem. Então, o que eu fiz? Eu fui no shopping com ela, comprei o celular com ela. Na casa dela, eu fiz ela fazer chamada para mim, Sim. a gente junto. Nossa, a filha dela ficou emocionada com o trabalho que eu faço, que é esse, a promoção e prevenção à qualidade de vida da pessoa idosa. Você fala esse exemplo, Fabrício, eu fico maravilhada e, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, não é? Porque depender de uma pessoa que não é da família para fazer um gesto simples. De comprar um tão celular simples, e ensinar a fazer uma chamada. Pois é, e não tem ninguém que se dispõe a isso. Ela tem, o telefone dela era só de aqueles grandes de... É o tijolão, né? Tijolão. Só que liga. Isso, aí a gente comprou a Android, né, que fala, e fez tudo. Hoje ela fala com a filha, graças a Deus. Ô, Fabrício, mas a gente está falando agora para toda a internet, né, também pela 100.5, para mais de 100 municípios da Paraíba, parte de Pernambuco, parte do Rio Grande do Norte. E, com certeza, nessa amplitude, sempre a gente encontra um idoso que vive muito só. Exato. E esse idoso que vive muito só, muitas vezes ele gosta muito de rádio. Ele está ouvindo a gente agora, com certeza. Isso. O que é que você diria para esse idoso que vive só, para que ele tenha uma noção de que pode ter uma vida melhor? Então, o que ele tem que fazer? O autocuidado dele. Porque tem idoso, Adriana, que é um pouquinho teimoso. Tipo assim, eu com 20 anos eu comia 5 cachorro-quente.
mas 60 não come 20 cachorro-quente, entendeu? O organismo por dentro envelhece. Então, ele não trabalha da mesma forma você com 20 anos. Então, o idoso ele tem que começar a entender esse processo do envelhecimento externo, dentro dele. Os organismos, né? Tudo envelhece lá dentro. Eu estou bem por fora, não tenho uma ruga, mas por dentro há um processo, né? Que é o processo de envelhecimento, né? Que é de todo mundo, né? Então, o que o idoso tem que fazer? Ele tem que se cuidar, ele tem que entender que aquilo é para ele. Mas eu não vou fazer isso, não. Mas não é de imediato o resultado. O idoso também, ele tem essa mania de querer o resultado rápido. Não, é daqui a 20 anos. Porque essa geração que você falou, né, que nasceu em 70, está tudo nas academias. Porque o resultado é daqui a 20 anos. Tudo com 70, bem, entendeu? Viajando, passeando, sem uma dor no joelho. Então, é isso. O resultado é a longo prazo. Então, o idoso tem que entender isso, que tudo que ele fizer para o bem dele, daqui a 10, 15 anos, ele vê o resultado. Então, esse é o conselho que eu dou. Procurar tudo que faça bem e esperar que lá na frente ele vai ter o resultado. Eu acho que uma coisa muito importante também que está acontecendo é que a indústria da moda ainda castiga muito, né? Eu tenho amigas com menos de 30 anos que têm pânico de envelhecer. Tem uma que já colocou fio de ouro na cara, sabe? Já esticou sem necessidade, porque é uma menina linda na beleza dela, uma beleza ímpar, mas já colocou fio de ouro, não, porque estica não sei o quê, e é massagem todo dia. Então, assim, as pessoas estão com essa coisa enfiada na cabeça de que envelhecer é ruim, de que envelhecer é feio, de que envelhecer atrapalha. Então, assim, é um processo muito difícil porque é de conscientização. Exato. E é um processo que eu digo, todo mundo vai passar e tomara que todo mundo passe. Né? E a culpa, Adriana, foi a sociedade cultural. Por quê? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ir para a rua por causa do velho do saco. Velho do saco. Então, não era o jovem do saco, o homem do saco. Não, era o velho do saco, isso era forte. Então, a criança cresce com medo da velhice, com medo do idoso e achando que aquela velhice é ruim. Né? Porque se tornou um homem para carregar crianças dentro do saco, porque envelheceu. Você vê os desenhos da Disney, todas as bruxas são velhas. São velhas, né? É verdade. Então, essa coisa cultural foi a gente, né, a sociedade que implantou isso. As crianças crescem hoje com medo da velhice, como se a velhice fosse ruim, a velhice fosse inutilidade, né, falta até de amor do próximo. Ela se isola que ninguém quer mais ela porque ela é velha. Então, é isso. Quanto mais se planta isso, mais a gente vai ter. E uma coisa errada, Adriana, que eu acho que é muito triste, é o MEC, Ministério da Educação e Cultura, não ter educação na criança. Se eu falar para 20 salas de jovens, entra aqui e aqui. Mas se eu falar para a criança o amor do envelhecimento, eu tenho menos crianças com esse etarismo, com esse preconceito à velhice. Você falou uma coisa então, o MEC muito tinha importante. que ter isso, esse processo, né, de inserir o tema envelhecimento na sala de aula das crianças. Você vê aí, eu não sei se é a Alemanha, que a criança vai para os lares de idosos visitar. Olha só. As escolas levam as crianças. As escolas levam. Isso, as escolas levam, eu acho que é na Alemanha. Levam para passar o dia no lar do idoso, dando carinho, abraçando. Tem idoso que acha que é netinho, aqueles idosos com demência. Sim. Você não sabe o quanto isso é rico para o respeito, porque
Porque a criança aprende, o jovem não, ele já tem uma personalidade formada. É verdade. E você falou uma coisa muito importante, porque eu sou uma defensora ferrenha da educação de base. Isso. Eu vejo assim algumas campanhas que são feitas de conscientização assim que, meu Deus, não tem nada a ver, sabe? Gasta-se uma grana preta, um dinheiro alto, Isso. que se fosse investido em um professor, um único professor, que tivesse 15 minutos em cada sala, sabe? Para falar de determinado tema. Exato. Violência contra a mulher, que é erradíssimo. Etarismo, né? Esse preconceito contra o idoso, que é horrível. Se tivesse um professor que tivesse 15 minutos em cada sala da escolinha, a gente tinha uma diferença muito grande na próxima e na outra geração. Eu era do Conselho do Idoso, aí tinha uma pessoa lá de Secretaria da Educação, eu acho, não sei, e ela falou que não é interessante para eles. Aí tem lá falando sobre gravidez na adolescência, mas envelhecimento eles não falaram que não é interessante. Isso é uma tapa na minha cara, viu? E é um problema sério para a sociedade. Exato. Porque, como eu falei, todo mundo vai envelhecer. Isso mesmo. E o idoso, muita gente se engana. O idoso é uma fonte de renda muito grande. Muito, não é? Exato. O idoso ativo, ele gasta, assim, com cultura, ele investe. Isso que não gasta, ele investe em cultura porque ele quer sair para passear. A acessibilidade dentro da própria casa também não sai de graça. Ele é um comprador para esse mercado. Não é? E o idoso que sofre preconceito, que entra na depressão, provoca um buraco financeiro também. Exato. O pessoal não vê isso. Tem empresas, Adriana, que ela não percebe o quanto aquele idoso é aproveitável na questão dela. E existe estudo chamado economia prateada. Fala Economia sobre isso. prateada é as pessoas de cabelo branco. Aí fala economia prateada. Então, onde está essa economia prateada? Numa CVC, entendeu? Numa farmácia. Sim. É onde você acha a economia prateada. Num shopping center. Entendeu? Onde está a economia prateada? Está nesses lugares que os empresários não investem em políticas públicas, né? Para o público dele, para o idoso. Entendeu? E a empresa vai ter que se adaptar. Muita empresa vai ter que se adaptar, porque a realidade vai ser um Brasil de idoso. Uma vez eu criei um projeto, só que eu não consegui falar com o pessoal da Abracel, né, para dar palestra para os garçons, né? Porque, olha só, o idoso, ele não volta naquele restaurante se ele for mal atendido. Não precisa nem ser idoso, eu não volto. Entendeu? Então, e você cativar um idoso, como você cativa? A primeira coisa, o garçom perguntar o nome dele. Ele gosta de ser atendido pelo nome. Quando você vai no lar do idoso, você chega lá, meu nome é Maria, ela fala o sobrenome todo, entendeu? É perguntar o nome, se ele tem algum problema de pressão para maneirar no prato. Então, assim, esses investidores de restaurante, eles têm que ter esse olhar, porque é isso que você falou, o Brasil está envelhecendo. Então, eu quero ser atendido como idoso num lugar que entenda que eu sou uma pessoa já 60 mais. Então, eu tenho umas certas limitações do sal, né? Da questão do banheiro, se tem barra. Então, tudo isso eu tenho que ter esse olhar. Fabrício, né? Essa história do garçom me deixou impactada pois agora. É. Eu jamais imaginaria isso. Tá vendo que informação importante? Se eu não sei... eu nunca vi isso num restaurante. Não tem, porque eles não se preocupam e perdem cliente. Imagina, se você tiver lá no restaurante, a Abracel criar, dá palestra para esses garçons e depois colocar lá, dá para aquele restaurante um título e colocar lá no restaurante. Empresa amiga da pessoa idosa. Olha só. Imagina que projeto legal, E eu né? vou dar um exemplo de que isso é tão raro, que isso é difícil mesmo, porque a onda do cardápio digital, que aborrece até quem não é idoso. Exato.
É verdade. Porque às vezes eu estou com um celular que não tem internet, lá não tem sinal, entendeu? Então, isso é chato. Tudo bem, criou-se alguma coisa por causa da pandemia, a questão de não pegar, né? Mas, se é um idoso, eu vou lá no quarto, abro a gaveta, no quarto não, na salinha, pego um cardápio físico e levo. Um jovem com celular normal, o cardápio é online, mas eu tenho que ter essa opção para agradar a economia prateada. Perfeito, a gente está conversando com o Fabrício Oliveira, a gente vai para o intervalo comercial aqui no Clique 100, daqui a pouco a gente volta. E não sai daí, faz o seguinte, até sai, mas para chamar outras pessoas para ouvir essa entrevista, que é de extrema importância, porque todo mundo vai ficar idoso. Então não sai daí não, que a gente volta já.